Oi, pessoal. A gente está entrando no último capítulo da nossa disciplina de Engenharia de Software, que eu ministro para os cursos de Licenciatura em Ciência da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação da UFPB. E nesse capítulo a gente vai tratar de três assuntos que são cruciais e talvez os mais corriqueiros no dia a dia de uma empresa de software, que é a parte de manutenção e evolução de sistemas, reengenharia e refatorações. Então, a gente já aprendeu que mudança de software é inevitável. O software hoje é visto como ativo crítico de negócio, ele faz parte do negócio e, consequentemente, ele tem que se moldar à realidade daquele contexto em que ele está inserido. Novos requisitos vão surgir sempre, os ambientes de negócio mudam, os erros precisam ser reparados e faz parte do processo de implantação, de utilização e de manutenção dos sistemas. Os novos dispositivos, novos computadores, eles estão sempre sendo desenvolvidos, então novos celulares, novos tipos de notebook, novas máquinas virtuais e os softwares precisam acompanhar o desenvolvimento do hardware. Além disso, os nossos usuários, os nossos clientes estão sempre prezando por melhores desempenhos, confiabilidade nos nossos sistemas que já estão implantados. Então, o processo de manutenção e evolução de software é um problema-chave nas organizações e nas empresas de desenvolvimento de software, porque a gente precisa lidar com o processo de requisição, gerenciamento e implantação das solicitações de mudanças que fazem parte do contexto em que o software está inserido. É um problema-chave. Então, software é commodity. Quando a gente vê software como commodity, a gente precisa entender que ele faz parte do negócio, assim como outros utensílios de qualquer negócio, desde uma padaria a um banco central do Brasil, a um setor industrial. Software hoje é commodity. Não é à toa que as maiores empresas de software são as maiores empresas do mundo. E quando a gente fala em maiores, não é só em quantidade, mas como em ativo crítico de negócio mesmo. As maiores empresas que têm as ações mais caras, com maiores rendas, são as empresas que investem muito em manutenção e evolução de sistemas dos softwares que eles desenvolvem ou que dão suporte de alguma forma. Então, algumas delas são bem conhecidas por vocês, como a Apple, a Amazon, a Microsoft, Google, Facebook, todas elas desenvolvem softwares e são esses produtos, grandes commodities, que regem de forma majoritária a economia internacional. Então, quando a gente fala de manutenção e evolução do sistema, a gente não precisa ou não deve pensar de uma forma pontual. Eu vou manter o meu software que eu faço para uma empresa local, mas a gente tem que entender que tudo que eu vou falar para vocês e tudo que tem muito mais sobre manutenção e evolução de sistemas diz respeito a essa necessidade que é crucial para as empresas de desenvolvimento de software de fazer manutenção e evolução dos seus sistemas. Então, nessa dinâmica existe uma forma de evoluir os sistemas, existe um processo que é inerente a esse cenário de evolução e manutenção de software. E esse processo, essa forma em como a manutenção de software aparece, é chamado de dinâmica de evoluir sistemas, que está baseado ou subsidiado ou explicado pelas leis de Lerman, que vale ressaltar que nem sempre elas são aplicáveis a todo e qualquer sistema. Normalmente, quando a gente fala nas leis e o que é que significa a descrição de cada item da lei, a gente consegue ver mais facilmente nos sistemas de grande porte, nos sistemas mais complexos. Mas é importante observá-la para que a gente consiga entender um pouco dessa dinâmica de evoluir e manter sistemas de computadores. Então, o
que é que trata da lei? Essa lei, essa proposição e essa observação desses autores. A mudança é contínua, a gente já viu isso, inclusive nos modelos de processos ágeis. Existe um aumento na complexidade, então, na medida em que o software evolui, ele fica muito mais complexo de manter. A evolução do sistema de grande porte é inerente a ele mesmo, é um sistema de grande porte, muito dificilmente um sistema que não evolui de grande porte ele vai ser continuamente utilizado, ele precisa acompanhar o negócio. É importante que exista uma estabilidade organizacional no que tange ao uso, manutenção e desenvolvimento desse sistema, assim como a coerência e a conservação da familiaridade com aquilo que está sendo desenvolvido. Quando eu não tenho isso, a complexidade de manter os sistemas fica muito maior. Os softwares crescem naturalmente, mesmo com os processos de refatoração e tentativa de reengenharia para a simplicidade dos sistemas todos. E existe um paradoxo, inclusive, porque quanto mais você precisa mexer, você precisa evoluir os sistemas, mas quanto mais você mexe, naturalmente você declina a qualidade dos sistemas. E eu preciso ter um sistema de feedback para que eu consiga entender como que está sendo o processo de manutenção e evolução desses softwares. Então, na prática, esses itens eles são mais facilmente observados nos sistemas de grande porte, mas não impede que a gente consiga observar alguns desses itens da lei de Lerman para os sistemas de pequeno e médio porte. Mas eles podem ser observados com algumas ressalvas, porque não faz parte da realidade do próprio software mesmo, no que tange a escopo e complexidade. Então, como é que ocorre essa evolução do sistema? Os processos evoluem sempre e dependem do tipo do software, da complexidade do software, dos processos em que eles foram desenvolvidos, das habilidades da equipe de desenvolvimento. Então, tudo isso são fatores que influenciam diretamente no processo de manutenção e evolução dos sistemas. As propostas de manutenção e evolução, elas são direcionadas no sentido de fazer com que aquele sistema seja cada vez mais inerente ao negócio em que ele está incluído. E novas metodologias, ou as mais recentes, quando a gente compara o rol de todos os modelos de processo de desenvolvimento, elas acabam incorporando o processo de manutenção e evolução de software no próprio processo de desenvolvimento de software. Os mais antigos, os modelos de processo mais tradicionais, como o próprio Cascada, vem o processo de manutenção e evolução de software depois do software ser entregue, ele está em utilização com todas as suas funcionalidades em uso. No entanto, eu tenho, por exemplo, as metodologias ágeis, que preconizam que as mudanças fazem parte do processo de desenvolvimento de software. Consequentemente, as etapas de manutenção de software, elas acabam sendo concomitantes e paralelas às etapas do próprio processo de desenvolvimento de software. Então, isso pode ser que seja um pouco, na prática, visto de forma diferenciada quando a gente está numa empresa em que adota um modelo de processo de desenvolvimento de software mais tradicional ou um modelo de processo mais ágil, por exemplo. De maneira geral, como é que a gente pode ver o processo de evolução de sistemas? Eu tenho normalmente uma solicitação de mudança. Essa solicitação de mudança pode ser feita tanto pela equipe de desenvolvimento quanto pelos próprios usuários. Com essa solicitação de mudança, há uma análise de impacto. O sistema já está em uso, existem já dados, informações, instalações de configurações, manuais desses sistemas, mas mesmo assim há uma solicitação de mudança que vai causar um impacto
no processo de manutenção, de disponibilização e de desenvolvimento desse sistema. Esse impacto ele é analisado para que se planeje a release do sistema, ou seja, a entrega daquilo que vai ser evoluído para o seu usuário. Eu tenho esse ciclo aí de implementação até a release estar pronta e ao final, quando a equipe de desenvolvimento consegue fazer ou realizar a solicitação de mudança, eu tenho a liberação de uma nova release com a evolução de uma nova versão do sistema. Então, normalmente, é assim que acontece de uma maneira bem geral. Lembrando que esse planejamento de release tanto pode ser para corrigir bugs, essa solicitação pode ser feita com base em problemas que foram detectados por usuários ou pela equipe de desenvolvimento, adaptação a novas plataformas, como novos sistemas operacionais, novas máquinas virtuais, novos dispositivos, ou mesmo aperfeiçoamento do sistema. Ninguém reclamou, não tem bugs, nem surgiram novos dispositivos em que aquele software precisa ser executado, mas ele pode ser aprimorado em vários quesitos, manutenção, testabilidade, portabilidade, etc. E a solicitação de mudança pode ser nesse sentido, de fazer um aperfeiçoamento do sistema, em qualquer um dos seus critérios e atributos de qualidade de software. A manutenção, então, a gente tem que entender que é uma modificação do sistema sem modificar, sem alterar as suas funcionalidades principais depois que ele já está em utilização. Então, quando a gente observa os modelos de processo mais tradicionais, como o próprio Cascata, é fácil a gente entender que eu tenho um processo de especificação de requisitos, arquitetura e projeto de software, implementação, testes, correções e implantação do sistema. Finalizei a implantação. Qualquer solicitação de mudança que for feita após essa última etapa, eu começo um processo de manutenção de software. Nas metodologias ágeis, uma vez que a solicitação de mudança é inerente ao processo de desenvolvimento de software, a modificação, eu só posso entender essa modificação quando ela é realizada, que aquilo foi uma etapa de manutenção de software. Eu só posso entender que aquilo é uma manutenção de software quando, mesmo que seja uma parte do sistema, já esteja em utilização. Eu não estou entendendo, não. Se os modelos de processo ágeis entendem que o processo de solicitação de mudança e realização dessa mudança é inerente ao processo de desenvolvimento, então a gente nunca tem manutenção e evolução, é sempre desenvolvimento de software. E a gente aplica as mesmas regras, constrói os mesmos artefatos dos modelos de processo, do modelo de processo que eu estou adotando e tudo certo. Mais ou menos. Mesmo nas metodologias ágeis, tendo como base principiológica mesmo e de boas práticas a recepção natural de solicitações de mudança durante o processo de desenvolvimento, a partir do momento em que a solicitação de mudança veio sobre uma funcionalidade que já estava disponibilizada para o usuário, eu consigo enxergar aquilo como manutenção de sistemas. Por exemplo, eu tenho um sistema bancário, ou eu tenho um sistema de biblioteca, em que eu tenho duas funcionalidades. Por exemplo, cadastrar os usuários, os alunos, professores, por exemplo, biblioteca de uma universidade. E eu tenho uma segunda funcionalidade de realizar empréstimo de livros. Foi separada nas sprints, por exemplo, em Scrum, essas duas funcionalidades, né, de empréstimo e cadastros de usuário em sprints separadas. Se eu já entreguei o cadastro dos usuários, eles já estão sendo executados pelos usuários na biblioteca da universidade e no processo de desenvolvimento o sistema todo não está pronto, mas essa funcionalidade já está entregue, os usuários já estão mexendo, colocando dados, isso já está sendo persistido. Lembre-se que é um exemplo hipotético, certo? Só a título de ilustração.
Se eu tenho uma solicitação de mudança em cima dessa funcionalidade e ela já está em uso, eu estou falando de manutenção de software. Ela já está em uso. Mas eu tenho aqui uma segunda funcionalidade que é realizar empréstimo, em que ela está alotada para a terceira sprint. E na primeira sprint eu tive uma solicitação de mudança. Então, realmente, nesse caso, eu recebo esse pedido de solicitação de mudança, faço análise do impacto, readapto as minhas funcionalidades, as minhas prioridades de backlog, a minha sprint, e como ela não está em uso, ela ainda está em processo de desenvolvimento, eu estou falando, nesse segundo caso, de desenvolvimento de software e não de manutenção de sistema. Então, talvez a palavra-chave para vocês entenderem, quando a gente está falando de processo de desenvolvimento mesmo de software e manutenção de software, seja o após o usuário ter acesso e executar esse sistema. Se eu vou modificar o sistema ou parte dele, algumas funcionalidades, depois que o usuário já começou a executar essas funcionalidades, ou ele todo, eu estou falando em manutenção de software. Normalmente não envolve grandes mudanças arquiteturais. Por quê? Veja se não faz sentido. Na arquitetura, a gente define os componentes, as conexões entre os componentes e as propriedades inerentes a essas conexões. Se as mudanças são absurdas, o custo de manutenção vai ser altíssimo. Eu vou mexer em quase todos os componentes do sistema. Então, talvez seja muito mais barato e muito mais rápido eu jogar aquele sistema fora e fazer um sistema novo. Então, quando eu estou falando em manutenção de software, normalmente os impactos são menores do que eu jogar o sistema fora e construir um sistema do novo. Consequentemente, as solicitações de mudança e o impacto dessas mudanças, se forem aceitas, elas são bem pequenas, não são consideráveis, principalmente a títulos arquiteturais. Mas é crucial que o sistema continue sempre evoluindo. Essa imagem que tem aí, eu tirei do livro de Somerville, 2019, em que ele traz estudos que mostram porcentagens de solicitações de mudanças e tipos de manutenção de software que foram feitas de alguns projetos, onde eu tenho 18% para adaptação de novos ambientes. Então, as manutenções dos softwares foram feitas para que eles se adaptassem aos ambientes, 17% corrigindo bugs e 65% adicionando funcionalidades. Isso continua sendo até hoje. A maioria dos sistemas, eles evoluem para adicionar e aprimorar novas funcionalidades. Porque veja se não faz sentido. Imagine se nesse gráfico de pizza eu tivesse que a maioria dos processos de manutenção estivessem voltados para eu corrigir bugs. As empresas de software seriam quase fraude. Você está vendendo um produto de software que você entregou para o seu usuário e já está precisando fazer manutenção, para o usuário pagar mais, por exemplo, ou para não funcionar direito. Então não faz o menor sentido. Mas por que não adaptar novos ambientes? Vamos pensar novos sistemas operacionais ou novos hardwares. É comum a gente ter facilmente ou a cada 2, 3 meses novos hardwares, novas arquiteturas de computadores? Não. Isso leva tempo para se desenvolver, para se evoluir, não é uma mudança cotidiana. Então, os softwares não precisam estar cotidianamente se adaptando a novos sistemas operacionais, novos dispositivos, novas máquinas virtuais. Então, não faria sentido também para o processo de desenvolvimento de software eu vender produtos que a toda hora não estariam adaptáveis aos hardwares em que eles vão ser executados, por exemplo. Então, faz muito mais sentido eu vender os softwares com poucos erros, que rodam nos lugares nos dispositivos, nos ambientes em que eles se propuseram e que, na verdade, eu estou fazendo manutenção para evoluir sempre o sistema e ele está cada vez mais adaptado ao contexto de uso. Para Craftsman, aquela imagem que eu mostrei no slide passado é do livro de Somerville.
Já para Pressman, eu tenho basicamente 4 tipos de manutenção de sistemas, não só aquelas 3. Ele traz a manutenção corretiva, adaptativa, perfectiva ou evolutiva e preventiva. Então, os nomes eles são bem intuitivos e eles casam também com aquele gráfico de Somerville. Ele separa os tipos de manutenção de software como correções ou melhorias, então eu preciso corrigir o sistema, senão ele vai tornar obsoleto ou desnecessário ou não útil onde ele está sendo executado, ou eu posso simplesmente melhorar o sistema. Então, para as corretivas eu tenho, ou para a correção do sistema eu tenho as manutenções corretivas e preventivas. Então eu tento prever o máximo possível e vou mantendo, vou mexendo no código, vou mexendo nos artefatos para tentar prever o máximo possível a necessidade de mudança no futuro, porque quanto mais longo o software, mais complexo de eu fazer essa manutenção. Os artefatos se distanciam do código-fonte, as empresas mudam suas equipes de desenvolvimento, eu tenho uma complexidade algorítmica muito maior para se compreender. Então, vamos tentar prevenir o máximo possível e mexer nesses artefatos e nesse código para evitar um impacto enorme quando vierem essas solicitações de mudança. Então, eu estou aqui na parte de correção. Ou eu posso ter melhoria, o software não tem grandes problemas, eu quero só aperfeiçoá-lo para que cada vez mais ele vire commodity e ativo crítico de negócio para o contexto em que ele está inserido. Então eu posso adaptar ele a novos sistemas operacionais, a novos dispositivos, a novas realidades, a novas máquinas virtuais, redes, etc. E posso aperfeiçoar aquilo que já tem. Então, eu não estou corrigindo, estou aperfeiçoando o meu sistema. E aí eu tenho um gráfico de pizza semelhante, Pressman traz também dados, em que as manutenções adaptativas têm em torno de 25%, são em torno de 25% dos casos, as corretivas 21%, a preventiva 4% e a evolutiva, como esperado, 50%. E existem modelos de processos para manter e evoluir os sistemas. Alguns deles acabam sendo muito semelhantes aos processos de desenvolvimento de software, mas existem características bem específicas. O primeiro que a gente vai ver é o Quick Fix, também conhecido como reparo rápido. É uma abordagem meio ad hoc. O que é ad hoc, para quem não é familiarizado com esse termo, é que é feito manualmente, que existe uma subjetividade e que existe um feeling na medida em que você vai fazendo, você vai observando o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar e você vai fazendo de forma ad hoc. Os problemas acontecem primeiro e depois é que eu penso na manutenção do sistema. Então, eu entreguei o sistema, ele está sendo executado, eita, teve um problema aqui, ó, não está imprimindo, está imprimindo de cabeça para baixo, está salvando no banco de dados o contrário, ou eu faço o cadastro e não está sendo salvo. Então, eu desenvolvo o sistema, espero o problema acontecer para poder consertar. E normalmente esse modelo de evolução e manutenção de software é apropriado quando o ambiente funciona perfeitamente bem, eu não tenho grandes problemas. Então, se eu não tenho grandes problemas, o sistema funciona legal há muitos anos pela empresa, no mesmo lugar ou nas mesmas filiais, então não vamos pensar muito em manutenção preventiva, isso é com muito custo. Fazer manutenção não é barato. Por isso que eu disse e repito novamente, muitas vezes os sistemas são jogados fora e feitos novamente, de tão alto que pode chegar ao custo de manutenção. Mas o sistema funciona legal, então se tiver algum problema eu vou fazer essa manutenção. É aí onde entra o Quick Fix. Por exemplo, um sistema que é desenvolvido e mantido por uma única pessoa, ou por duas, numa startup. Então a gente não tem nem esse tempo e custo-benefício para fazer outros tipos de manutenção. Então, desenvolve seu sistema, faz a bateria de teste básica, coloca para ele ser executado. Na medida em que os problemas surgem, eu vou fazendo esse reparo rapidinho
para manter o software no ambiente em que ele está inserido. Lembrando-se sempre que quando eu falo em manutenção de software, eu estou falando de mexer no sistema e nos seus artefatos após a utilização do usuário. O segundo modelo para manutenção de software também é conhecido como o modelo de Boeing, que é o espiral. A gente viu ele em detalhes quando a gente falou no capítulo de modelo de processo espiral. Então, ele é interativo, baseado nos princípios de economia de custo-benefício. A cada etapa eu faço uma análise de risco, vejo se vale a pena ou não realizar aquela solicitação de mudança e sob várias perspectivas: a econômica, a de tempo, a de expertise da equipe, do impacto que isso vai ser para o produto. Então, às vezes essa solicitação de mudança causa um impacto muito grande em muitos componentes do software. No entanto, se eu incorporar essa mudança que foi feita por um cliente, para o próximo eu vou vender o sistema muito mais caro, porque vai ter um recurso que não existia. Então, mesmo sendo uma análise de complexidade alta, de efeito alto, de impacto alto, custo-benefício de implantar essa solicitação de mudança vale a pena. Então, é nesse sentido em que as solicitações de mudança são observadas, são analisadas e são ou não aceitas para realizar a manutenção, qualquer que seja ela, nos sistemas que já estão em uso. Cada estágio representa as decisões sobre o gerenciamento dos processos, parecido com os modelos de processo que a gente já tinha visto, e essa análise é feita custo-benefício. Lembre-se, não é só o custo, mas é o custo-benefício. Às vezes eu tenho um custo altíssimo, mas o custo-benefício vale a pena. Então, eu tenho análise de risco, eu tenho a parte de reengenharia para poder implantar a solicitação de mudança e, consequentemente, se eu estou mudando o sistema depois que ele está em uso, eu estou fazendo manutenção de software. O terceiro modelo de manutenção de software também é conhecido como o modelo de Osborne. Ele pensa a manutenção de software como um processo continuado, em que existem etapas específicas para realizar a manutenção do sistema. Eu coloquei aqui, não a título de decorar, mas a título de representar, para vocês terem ideia da quantidade de etapas e das especificações que precisa ser feita quando eu adoto um modelo de manutenção como esse. Então, eu identifico a necessidade da mudança, submeto a requisição, faço análise, avalio, reviso, até chegar na fase de fazer a mudança, realizar o teste e ter a aprovação do meu usuário para poder instalar essas mudanças. Então, eu tenho essas etapas todas, uma série de especificação que, por exemplo, na minha concepção, foge da implantação de um modelo como esse para manter sistemas que foram desenvolvidos num cenário de metodologias ágeis, né? Então, esse seria o terceiro modelo de manutenção de software. O quarto modelo é um modelo de melhoria interativa. Lembra muito o modelo de processo de desenvolvimento interativo incremental. A implementação de mudanças é através de um ciclo de vida sistemático e repetitivo que tem basicamente 3 etapas. Eu analiso a solicitação de mudança e o impacto. Eu caracterizo as modificações e remodelo o meu sistema, caso isso seja aceito, para realizar e implantar as solicitações de mudança. E aí eu faço um ciclo sempre na medida em que essas mudanças acontecem, quaisquer que sejam as naturezas das solicitações, corretiva, preventiva, adaptativa e etc. Quanto que é para manter um sistema funcionando? A gente já comentou um pouquinho que os processos de manutenção de software, eles normalmente nascem das solicitações de mudança, que são inerentes aos ambientes em que eles estão inseridos e basicamente ocorrem para eu reparar bugs e erros no sistema, para eu adaptar os sistemas aos novos ambientes e dispositivos,
ou para adicionar e aperfeiçoar as funcionalidades. Então, esses são os 3 tipos básicos de manutenção de software. Lembrando que manutenção de software a gente só fala quando eu tenho um sistema ou parte dele, ou seja, algumas funcionalidades já em utilização pelo usuário. Basicamente, eu tenho esses 3 pedidos de mudança que me geram essas 3 formas de eu manter o software funcionando. Como é que acontece a distribuição do custo ou esforço, custo-benefício? Esse gráfico que tem aí, a parte cinza mais escura, representa os custos para desenvolver o sistema. Quanto foi para desenvolver? E quando eu falo de custo, não necessariamente vocês têm que se lembrar apenas de quantos reais, mas de quantas pessoas, de quantos dias, de quantas máquinas rodando, de quantos softwares sendo utilizados. Então, o custo para fazer esse software nascer do zero está representado na parte cinza escuro. E a parte cinza, claro, que é bem maior, são os custos de manutenção. E faz parte. Os custos de manutenção normalmente são mais altos do que desenvolver os sistemas e podem chegar a ser de 2 a 100 vezes maiores. Fatores técnicos e não técnicos podem afetar esse custo. Eu posso ter, por exemplo, fatores técnicos de a linguagem de programação que a gente utilizou ou o framework que a gente utilizou não está sendo mais disponibilizado pela empresa. Ou eu posso ter fatores não técnicos. O desenvolvedor sênior da equipe pegou metade da equipe, juntamente com ele, foi trabalhar em outra empresa e agora todo mundo está se descabelando para entender como é que faz esse sistema. Isso é um fator técnico? Não. Isso é um fator não técnico que afeta consideravelmente o custo de eu manter aquele software. A empresa pode chegar a calcular estimativas de dizer, a menina foi embora junto com metade da equipe, vamos começar do zero. A gente contrata outra equipe junto com a que tem e vamos começar o sistema do zero, porque é muito mais barato do que a gente tentar entender para manter esse software no ar. Então, os fatores que podem afetar os custos de manutenção podem estar relacionados a situações técnicas e não técnicas. E a manutenção, naturalmente e paradoxalmente, corrompe a arquitetura do sistema. Esse processo de corromper a arquitetura chama Design Erosion. Como é que isso acontece? Quanto mais se mexe, mais complexo fica. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter consciência de que os sistemas precisam se manter. E aí você fica na sinuca de bico. A equipe de desenvolvimento, a empresa fica numa sinuca de bico. Você precisa manter. Mas você sabe que na medida em que as solicitações de mudança chegam, em que elas são implantadas e o software é mantido e evoluído, ele torna-se naturalmente mais complexo de ser desenvolvido. Software envelhecimento tem altos custos de suporte. As linguagens antigas não tem mais manual, não tem suporte, não roda nas máquinas atuais. Os compiladores não existem mais. Os frameworks e APIs que são necessários para o sistema funcionar acabam entrando em conflito. Então, eu já passei por muita experiência de ter que voltar à versão anterior de uma API para poder usar a versão atual de outra API. Ou eu já tive experiência de ter que instalar um Eclipse antigo para desenvolver, porque o JSF que eu estava usando não rodava com aquela máquina virtual, com aquela versão do Eclipse. E aí chega um ponto em que a equipe passa muito tempo tendo esses conflitos de configuração para começar a desenvolver. E aí, sem condição, a gente vai começar uma nova linguagem, e vamos começar um sistema novo. Outras vezes pela demanda do próprio mercado. O sistema funciona bem, funciona legal, está rodando em Fortran 95, está tudo certo, mas aí os computadores novos chegam, novos dispositivos, palm tops, tablets, etc. E o seu sistema não roda
nesses dispositivos. Vamos ver como é que a gente evolui. Não tem solução feita. Para a gente fazer vai ser um custo altíssimo para adaptar o novo cenário da empresa, em que o meu sistema Infortran 95 roda. Então, o que acontece? Joga fora. É caríssimo. A gente pega agora linguagens que tem já um framework, eu tenho soluções ou ferramentas em que a interface, por exemplo, você clica, arrasta, ele gera o código fonte. Então, é natural e é muito custoso. Por isso, precisa ter uma equipe que pense e que calcule o custo-benefício dos processos de manutenção de software. Quais são esses fatores que podem afetar o custo da manutenção? Eu falei superficialmente dos fatores técnicos e não técnicos, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente ter ideia de forma mais prática possível, vislumbrar como que é o cotidiano para ter ideia desses custos de manutenção. Então, a documentação está disponível, se não tiver, como é que eu vou entender o sistema para evoluir? O desempenho do sistema, o gerenciamento de configuração. Eu tenho controle de versões dos artefatos, itens de configuração estão organizados e rastreáveis. Teve alguma confusão entre criação de branches e merges do sistema? Como que é a habilidade do meu pessoal para fazer isso? Então, fatores não técnicos, por exemplo, qual a idade do sistema? Quanto mais velho, mais complexo, qual é a taxa de falhas que tem o sistema? Isso dá bugs sempre. Então, se eu tenho um sistema que eu tenho 15 bugs e outro sistema que eu tenho um bug para corrigir, é óbvio que isso influencia no custo. Então, eu vou deixar aí nos slides a título ilustrativo para vocês terem uma ideia de alguns fatores técnicos e não técnicos que podem influenciar no custo. E do lado direito são questões que a equipe vai se perguntar para analisar esse cenário de custo-benefício de eu realizar ou não a manutenção do sistema. Eu posso ter uma previsão de manutenção para tentar observar de forma anterior ao acontecimento dos erros e ir reestruturando o meu sistema. Essa previsão de manutenção é a avaliação de quais partes do sistema podem causar um alto custo de manutenção e evolução. A aceitação de mudança vai depender da facilidade de manter esses componentes afetados. A implementação de mudanças degrada o sistema, a gente sabe disso. Os custos de manutenção vão definir eles são definidos se ou não aquele software é fácil ou difícil de manter. Então, se eu faço uma manutenção preventiva, na medida em que eu recebo a solicitação de mudança, o meu custo-benefício de aceitar aquela mudança e estar bem lá com o meu usuário ou com a equipe de desenvolvimento que realizou essa solicitação de mudança é muito maior. Se eu não faço uma previsão ou uma prevenção da manutenção, provavelmente eu só vou ver o problema quando ele já estiver muito grande. E as metodologias ágeis, elas acabam indo na contramão dessa previsão de manutenção, porque na concepção principiológica das metodologias ágeis, a solicitação de mudança é inerente ao negócio. Então, eu não tenho que ter estresse, eu não tenho que ficar prevendo a manutenção, os impactos, os componentes afetados, porque faz parte do processo de desenvolvimento de software. Mas tudo isso pode afetar o custo. Então, a previsão de manutenção do sistema, quando eu estou pensando nisso, eu penso nas previsões de solicitação de mudanças, nas previsões de custo e nas previsões da própria manutenção em si, e aí são algumas questões que a equipe pode levantar para tentar observar quais partes precisam dessa atenção especial de previsão de manutenção. E quando eu tenho a solicitação de mudanças urgente, o que é que eu faço? Como é que acontece? Será que eu tenho que adotar um modelo de manutenção e evolução de software? Daqueles 4, por exemplo, que eu mencionei para vocês, as mudanças e as solicitações urgentes podem passar
a serem realizadas sem um grande processo de análise de custo-benefício, afinal elas são urgentes. Então, um defeito sério do sistema. Todo mundo conseguiu entrar aqui no banco e tirar um centavo da conta de todas as pessoas que começam com a letra A. Não dá para a equipe parar muito, fazer uma documentação, levar para um comitê de solicitação de mudança, analisar custo-benefício, depois uma semana para fazer a documentação disso, depois a equipe vai pensar numa reestruturação da arquitetura, depois a gente vai implementar, vai rodar a bateria de teste e a mudança vai ser aceita e aprovada pelo usuário. Não tem como, as pessoas estão perdendo dinheiro. Então elas pulam algumas etapas para que aquela solicitação de mudança seja atendida. Se eu tenho mudanças no ambiente, por exemplo, de efeitos inesperados, já aconteceu algumas vezes, inclusive com alunos em projeto de disciplina. Fez o sistema, testou o local roxo, depois botou no servidor, e aí quando foi apresentar o projeto, não rodava no Firefox, versão tal, etc. Só rodava no Mozilla, no Chrome, um sistema web, mas ficava com tudo quebrado, o JavaScript, por exemplo. Então, não dá, o sistema não está funcionando como deveria. Solicitação de mudança urgente. Se existem mudanças de negócio, então a partir de hoje tem uma lei geral de proteção de dados que diz que todas as pessoas precisam de login, etc., e que o tratamento de dados precisa de consentimento. Então, você tem que botar uma funcionalidade no sistema em que descreve um termo de autorização que o usuário precisa dizer se aceita ou não para instalar ou ter acesso àquela informação. Só que a lei saiu hoje, na segunda-feira, e o governo deu 3 dias para as empresas de software se adaptarem, senão vão ser multadas. Não tem como passar por processos ou modelos específicos de manutenção, elas precisam ser atendidas. Solicitações de mudanças urgentes, apesar de toda a estrutura de engenharia de software, para a gente tentar o máximo possível evitar aquele erosão de design, elas podem ser realizadas sem passar por essas etapas complexas de processo de manutenção e avaliação de custo-benefício e do impacto da mudança. Faz parte como em qualquer negócio. E aí a gente entra na parte de reengenharia. Reengenharia é extremamente importante e necessária para manter os sistemas vivos, não obsoletos, mas é extremamente complexo. Quando eu falo em reengenharia de software, eu estou pensando numa reestruturação do software ou uma reescrita do código, por exemplo, sem mudar sua funcionalidade. Cadastro de livro é cadastro de livro. Realização de empréstimo é realização de empréstimo. Eu vou mudar o software por trás do que o usuário está executando, reestruturar, tornar mais simples, mais legível, mais fácil de testar, mais portátil, melhor desempenho, mas para o usuário ele vai ter a mesma funcionalidade. Lembrando que esses processos, e principalmente quando eu falo de manutenção de software, o usuário está executando o sistema. A funcionalidade ou as funcionalidades do sistema já estão sendo disponibilizadas para uso dos clientes e dos usuários. A parte de reengenharia é aplicada a partes do sistema de grande porte ou a todo o sistema de pequeno porte. Então, eu posso fazer uma manutenção frequente dos sistemas de grande porte, porque eles são muito complexos, para pensar, inclusive, de forma preventiva. Quando vier a solicitação de mudança, o impacto ser muito menor. Então, envolve a adição de um esforço pequenininho, que fica fácil de manter e preparando o sistema todo para quando as solicitações de mudança chegarem, independente da natureza, reparo, adição de funcionalidade ou adaptação a novos ambientes, sistemas e dispositivos, o impacto ser menor e existir um risco menor de eu ter que jogar o sistema fora e fazer outro, de tão caro e custoso que é aquela solicitação de mudança que vai afetar na manutenção do sistema. Então, a simplicidade é um objetivo muito complexo,
que busca o processo de reengenharia? Eu tenho, de maneira geral, a compreensão do código-fonte e eu vou reestruturando de maneira reversa, ao invés de eu ter especificação, arquitetura, codificação, teste, implantação do sistema, eu vou pegando os artefatos de trás para frente para poder entender o sistema e reestruturar, modularizar, dividir esses componentes e fazer o processo de reengenharia e reestruturação da estrutura básica do software e da estrutura dos seus dados e como eles são manipulados. Então, o processo de reengenharia pode acontecer ou não com engenharia reversa. Lembre-se, e cuidado para não confundir essas palavras com engenharia reversa e reengenharia. Reengenharia é reestruturar o meu sistema. Ele funciona legal. Eu estou só reestruturando para facilitar manutenção de software e adaptar mais facilmente as solicitações de mudanças que vão vir no futuro. Quando eu estou falando em engenharia reversa, eu estou observando o sistema e buscando os artefatos do final do processo de desenvolvimento para frente. Então, no processo de engenharia reversa, ou seja, está ao contrário, eu vou especificar o sistema a partir, por exemplo, do código-fonte. Eu não tenho a especificação, eu não tenho as histórias de usuário, eu não tenho os projetos de arquitetura, eu só tenho o código funcionando, o sistema lá, o executável, você bota ele para rodar, você tem o código dele, mas você não tem ideia de quantas partes ele tem, de como ele está modularizado, quais são os itens, quais os componentes falam com quais são proibidos de acessar dados. Você não tem essa informação. Então, você vai executar o sistema, vai observar o código-fonte, vai fazer a engenharia reversa. A partir dessas informações, você gera a arquitetura do software, que gera as especificações de requisito. Com isso, você consegue visualizar o software, que são os programas e seus artefatos, o programa e seus artefatos, e aí com essa engenharia reversa, eu reestruturo e faço a manutenção do meu sistema. Todas as reengenharias precisam ter ou precisa acontecer antes a engenharia reversa? Não necessariamente. Eu posso ter o processo de reestruturar o meu software tendo todos os artefatos. Então, eu olho as especificações do sistema, eu olho os projetos de design e arquitetura, eu olho as documentações complementares, eu olho as políticas de gerência de configuração, eu olho os casos de teste, eu tenho acesso aos testes código-fonte, aos relatórios de teste e consigo fazer a reestruturação, observando todos os artefatos, o programa e seus artefatos. Mas existem casos em que a manutenção é necessária e eu não tenho os artefatos, ou os artefatos estão não condizentes com o que está sendo executado. Quantas vezes na prática a gente não tem um sistema que está rodando, está tudo certo, a empresa é contratada para fazer manutenção daquele software, e aí você vai ler o manual do usuário e vai executar o sistema, fazendo o teste de funcionalidade, por exemplo. Ou, esse aqui não é essa funcionalidade não, o cadastro não é mais assim, esse campo não existe mais. E por que eu preciso cadastrar o CPF antes do usuário? Só o CPF. Aqui no manual está dizendo isso, mas quando eu executei o sistema não é isso mais. Então, a engenharia reversa para trás, ou seja, eu pego o final do processo de desenvolvimento e observo ele, que gera os artefatos de trás para frente, que não é fácil, minha gente, é muito complexo. Ela não é estritamente necessária para eu fazer reengenharia de sistemas. Eu posso fazer reengenharia com todos os artefatos e fazer uma reestruturação direta. Mas eu também tenho casos e muitos casos em que eu preciso reverter os artefatos do cenário que a gente tem do sistema para poder fazer o processo de reestruturação, certo? Então,
Cuidado para não confundirem o processo de engenharia reversa com o processo de reengenharia. Reengenharia é reestruturação dos programas e dos artefatos. Engenharia reversa é a construção desses artefatos e do próprio compreensão do sistema através dos produtos finais que eu tenho no processo de desenvolvimento, que normalmente é o código-fonte e os seus executáveis, certo? Dentro desse processo de manutenção, solicitação de mudança, manutenção preventiva, predição de itens de manutenção que causam muito impacto, que podem destruir o sistema, ou que a empresa pode desistir de manter aquele software para fazer outro. A gente não pode deixar de falar sobre refatoração, também conhecido como refactoring. A refatoração acaba sendo uma pequena reestruturação sem modificar o comportamento do sistema para melhorar alguma qualidade não funcional. Lembra dos requisitos não funcionais? Então, eu não vou mudar as funcionalidades do sistema. Cadastro é cadastro, tem os mesmos campos. Empréstimo de livro é empréstimo de livro, não vai ter nenhum item a mais ou a menos do formulário de empréstimo do que tinha antes. E quando eu faço manutenção, o que é que acontece nesse sistema? Ele melhora atributos não funcionais, como ele fica mais simples, ele fica mais legível, ele é escrito de forma mais clara, ele está mais dividido, ele está melhor estruturado, mas para o usuário não mudou nada, a funcionalidade continua a mesma. E isso impacta diretamente nas manutenções de software. As refatorações são extremamente necessárias se eu estiver pensando principalmente numa predição ou numa previsão de manutenção de software. Lembrando que o que dá dinheiro para as empresas ou para a maioria das empresas não é fazer novos programas. Facebook tem quantos programas mais? Todo ano o Facebook lança um novo programa? É assim que funciona? O TikTok, a empresa do TikTok, a cada 2 anos lança um novo produto, que não é TikTok. Ou essas empresas vivem de manter essa coisa funcionando, adaptando aos meios. O WhatsApp, a equipe de desenvolvimento do WhatsApp todo dia inventa um programa novo? Não, o objetivo dessa equipe é manter o software se adaptando o máximo possível ao contexto em que aquilo está sendo inserido. Com a pandemia, quantas adaptações o WhatsApp e outros softwares precisaram fazer? O próprio Google Meet. Quantos recursos eu tenho hoje do Google Meet que precisou ser feito para adaptar, até por causa da concorrência mesmo, do Zoom e de outros softwares que tinham o mesmo objetivo de fazer esses encontros, aulas, etc., virtuais. Então, eu tenho como botar o fundo embaçado, eu tenho como gravar a reunião, eu tenho como silenciar as pessoas, eu tenho como usar o Jamboard como um quadro digital para quem não tem a lousa digital, eu tenho como fazer outras salas para os encontros síncronos. Então, as empresas de desenvolvimento de software, majoritariamente, vivem de manter os seus softwares vivos, reparando os bugs, adaptando aos novos dispositivos, aos novos ambientes e às novas realidades, as adições de funcionalidades. A mais recente do WhatsApp foi o acelerar o áudio. Então, com a pandemia, essa comunicação assíncrona e via mensagem, e muitas empresas de telefonia fizeram pacotes, por exemplo, com o WhatsApp. Se usar o WhatsApp, não usa a sua internet móvel, etc. Então, as pessoas começaram a se comunicar de forma assíncrona com os áudios enormes e etc. E aí surgiu a demanda dos próprios usuários. Se ele não fizesse isso e o Telegram fizesse, talvez ele não tivesse mercado, todo mundo tivesse migrado para o Telegram por causa de uma funcionalidade só. E deixado de usar, e não é usado os dois, é deixado de usar o WhatsApp. Então,
É um grande desafio para as empresas de desenvolvimento. O trabalho de desenvolvimento de software não termina quando o software é finalizado, pelo contrário. Aí é que começa o trabalho de manutenção do sistema para que você ganhe dinheiro com a necessidade dos seus usuários de estar com aquele software. Então, nesse cenário, a refatoração é crucial. A equipe vai fazendo pequenas modificações para melhorar essas qualidades não funcionais e para o seu usuário tá tudo certo. Tá? É a mesma funcionalidade. Então, exemplos para vocês terem ideia do que eu estou falando. Mudança no nome de variáveis. As variáveis que estavam aqui para fazer essa funcionalidade era x1, x2, x3. Eu chamei agora de numerador, denominador e resultado. Quando eu for manter esse código-fonte, faz muito mais sentido, concorda? Do que você olhar x1, x2, x3, olhar a operação que está sendo realizada, identificar o que é que essas variáveis podem assumir de papel dentro lá, quais características seria daquele componente para poder fazer a manutenção, o denominador vai virar numerador e vice-versa, por exemplo. Eu posso ter mudanças de interfaces, mudanças arquiteturais, encapsular código para fazer reescrita, sobrecarga e sobrescrita. Eu posso generalizar métodos, por exemplo. Eu tenho raiz quadrada, raiz cúbica, raiz não sei das quantas mais, e estou reescrevendo métodos que são a mesma coisa. Eu posso generalizar e chamar esse método de raiz e jogar aquele todo o código espalhado, complicado de manter, para um método que se chama raiz, que recebe agora o índice, se é quadrada, se é cúbica e etc., e a raiz do número que ele quer, por exemplo. Então, esse exemplo visual, dá para vocês verem que as modificações de refatoração são muito pequenas, mas os impactos desses mínimos passos é enorme para a manutenção do sistema e o custo diminui muito. Então, para eu fazer a refatoração, os passos são muito simples, são mudanças bem triviais de maneira geral, demora muito pouco para fazer. Então, então hoje eu vou trabalhar na refatoração daquela funcionalidade. Você vai fazer um monte de coisinha pequena, sem muita complexidade. A operação normalmente é sistemática, repete, repete, repete. E os catálogos de refatoração em diferentes linguagens de programação tentam garantir o máximo possível que, seguindo aquela receita de bolo, passo 1, passo 2, passo 3, você consiga reestruturar o seu código sem grandes problemas. Mas uma coisa importante, é necessário, quando você começa a fazer refatoração, que tenha assim, uma bateria de teste, para garantir que o comportamento do sistema é o mesmo. Então, eu já tive a experiência de fazer uma refatoração de sistemas que estavam escritos em orientação a objeto e a gente refatorou para orientação a aspecto. Não rodamos a bateria de teste, outros sistemas não tinham bateria de teste. E depois que a gente fez a refatoração, a gente viu que a gente mudou o comportamento do sistema. Um método que não era para ter sido acessado por outra classe estava sendo acessado via um aspecto, com uma linguagem Aspect-J. Então, a bateria de teste é extremamente importante antes de se fazer refatoração, porque é o meio pelo qual você garante que o comportamento do sistema é aquilo do previsto. Você só aprimorou, mas você não mudou o comportamento das suas funcionalidades. Então, quando é que eu uso? Sempre tem duas possibilidades: melhorar o código existente ou jogar fora e começar do zero. Então, vamos ver se dá para melhorar, ou se está tão ruim que a gente repetindo refatorações, a gente não consegue. Ou eu tenho a descrição dos passos de refatoração, só que o código está tão ruim escrito que eu não consigo nem realizar o primeiro passo, eu não estou conseguindo achar essa variável que se repete, ela está se repetindo de comportamento, mas os nomes que o programador ou a programadora usou são diferentes, está tão ruim, não tem como refatorar não, joga fora e é melhor fazer de novo essa funcionalidade.
E é da responsabilidade de quem vai refatorar fazer esse custo-benefício. Mas a refatoração é extremamente importante como prevenção de custos de manutenção. E lembrem-se, vou fazer isso não, o sistema está funcionando, que moído, né? Para que fazer isso? Lembrem-se, as empresas de desenvolvimento de software ganham dinheiro fazendo manutenção dos seus sistemas. Quanto mais as empresas pensarem dessa forma, elas vão lembrar que refatoração é importante para eu diminuir o custo de manutenção, porque as mudanças vão acontecer, as solicitações vão chegar. Iludido é aquele que acredita que terminou, desenvolveu o sistema, ganhou um dinheiro e acabou. Esse não vai ganhar dinheiro mais. Então, as refatorações são cruciais para eu diminuir os custos e ter um lucro muito maior nos processos de manutenção e evolução de sistemas, que são as atividades principais de uma empresa de desenvolvimento de software. Existe um catálogo muito conhecido de Foley, de refatorações, inclusive disponibilizado em várias linguagens de programação, com exemplos práticos de trechos de código que ilustram para a gente bem facilmente como e quando devem acontecer. Existe também esse artigo dele, Refactoring, Improving the Design of Existing Code, que fala sobre os processos de refatoração. E esse site que está aí para vocês é o site dele mais atualizado sobre refatorações. Como que é o formato desse catálogo? Tem o nome da refatoração, por exemplo, Extract Method. Tem o resumo em quando que essa refatoração ela é apropriada e o que é necessário para fazer. Eu tenho a motivação, a mecânica e os exemplos. A mecânica é passo 1, depois isso, depois aquilo, construa o método, coloque o nome, pegue os argumentos. Depois que fizer isso, apague o método antigo, roda a bateria de teste. Então tem toda a mecânica da refatoração e exemplos com códigos mesmo, em Java, em Python, etc., para a gente ver como é que fica o antes e o depois. Então, eu trouxe aqui um exemplo do próprio catálogo, para vocês terem ideia. O nome da refatoração chama-se Extract Method. Quando você tem um fragmento de código que poderia ser agrupado e em novos métodos para facilitar a manutenção, e isso está bem cebosão, um monte de linha de código, com um monte de comando, e você nem compreende direito o comportamento daquele método, porque está cheio de comportamento dentro, cheio de operação, e você não sabe nem o que é que aquele método faz. Então você extrai esses trechos e cria novos métodos, por exemplo. Então eu tenho esse catálogo, mais ou menos nesse formato, e eu trouxe um exemplo bem simples para vocês entenderem como é que isso pode acontecer. Existe a mecânica que eu não vou entrar em detalhes, vocês podem acessar o catálogo e ver os detalhes sobre diferentes refatorações, mas eu tenho, por exemplo, aqui do lado esquerdo, esse método de imprimir dívida, que retorna um void que está cheio de comandos, sysout println, eu tenho um while, depois eu vou pegando os próximos elementos do pedido que foi feito. Então eu tenho um monte de operações, um monte de comportamento que para manter isso daí não é uma coisa tão simples quando a gente extrapola isso para um sistema complexo. E a refatoração Extract Método não vai mudar o comportamento de imprimir dívida, vai continuar imprimindo, vai continuar calculando a dívida, vai continuar pegando os itens do pedido que foi feito, mas de uma forma muito mais fácil de compreender, muito mais simples, muito mais modularizada. Então eu pego trechos de comandos que têm o mesmo comportamento, extraio esse trecho do método grande e chamo um novo método. Por exemplo, essas 3 linhas que tem sysout println é só para imprimir, então eu vou chamar imprimir cabeçalho. Então, ver a diferença já foi diminuída. Essas 3, 4 linhas de código, contando com o comentário, eu já diminui para uma linha que se chama imprimir cabeçalho. Eu tenho um while aí que, na verdade, está calculando a dívida. Então, eu tiro trechos,
chamo de cálculo de dívida e etc. E assim eu vou fazendo o processo de extrair pedaços que estão espalhados e misturados sem coesão de código e extraindo em novos métodos. Olha como fica fácil. Olha a classe como era antes, o método de scope imprime dívida, e olha como ficou. Imprime o cabeçalho, imprima detalhes, acabou-se. Existe só uma forma de fazer essa refatoração? Esse é o melhor código que poderia ter? Não necessariamente, mas essa é uma das formas para vocês entenderem como é que a gente pode melhorar esse processo e o que é que significa refatorar, reestruturar, modificar o código sem modificar a funcionalidade. São os atributos de qualidade não funcionais que são diretamente afetados pelos processos de refatoração, que estão diretamente relacionados ao processo de reengenharia do sistema, que é reestruturar o meu programa e os seus artefatos, que está diretamente relacionado à manutenção. Por isso não tem como falar de manutenção sem falar em reengenharia, para eu melhorar e potencializar essa manutenção de software, e não tem como eu falar em reengenharia, que é reestruturar, sem falar de refatoração. E aí, nesse cenário, a gente precisa ter o conhecimento de um termo que é usado em engenharia de software, chamado de Code Smells ou Bad Smells. O nome já é sugestivo. Quando existem Code Smells, são fragmentos de código que não têm erros, mas que são propícios à dificuldade de manutenção ou propícios a erros no futuro. Esses são trechos que têm baixa qualidade, que não seguem bons padrões de boas práticas de desenvolvimento de software, e fica difícil, consequentemente, de eu manter, de eu entender, de eu testar, de eu modificar o sistema. Então, se eu estou falando de manutenção, que eu preciso modificar depois do uso, eu preciso falar em reengenharia. Se eu estou falando em reengenharia, eu preciso falar de refatoração. E se eu preciso falar de refatoração, eu não posso deixar de falar dos Code Smells. Porque quando eu encontro os Code Smells, que já tem um monte detectado na literatura, eu já tenho a indicação de qual refatoração eu faço para ele não ser mais Code Smell. E ele tornar o código melhor, mais legível, mais fácil de testar, etc. Então, os Bad Smells são indicadores de itens que com frequência vai ser mantido. E se ficar todo bagunçadinho lá, isso vai levar tempo, custo, criação de novos bugs no processo de manutenção e etc. Alguns bad smells já foram detectados na literatura, muitos estudos sobre isso, e existem as indicações para fazer as refatorações. Então, eu tenho um clone de métodos, por exemplo, em cada classe eu tenho um método fatorial, aí uma hora eu chamei de fat, outra hora eu chamei de fatorial, outra hora eu coloquei um inteiro como um parâmetro, outra hora eu botei um inteiro ou botei um float como parâmetro. Então eu posso reestruturar esse clone para escrever ele de uma só vez e ele ser utilizado por todos esses outros componentes. Por que isso facilita? Se eu tiver que mudar, ou se, por exemplo, a ciência da matemática mudasse o processo de cálculo de fatorial, eu teria que mudar 3 métodos. Eles estão todos clonados, fazendo a mesma coisa. Fora o desempenho, fora o espaço na memória e o impacto disso nas máquinas virtuais e nos interpretadores, se eu estiver falando numa linguagem como Java. Então, para manter esse software, eu teria que fazer isso 3 vezes, no clone 1, 2, 3. Se eu tiro isso e refatoro, eu tenho que mexer somente num trecho de código-fonte. Antes, com os clones, o sistema estava com bug? Não. O sistema estava muito lento? Não. Mas qualquer solicitação de mudança, esse trecho ia ter um impacto enorme. Eu ia ter um trabalho para a equipe e um custo mais alto para a empresa. Então, novamente, é pensar numa manutenção preventiva
para facilitar, e lembre-se, as empresas vivem de manutenção. Quanto mais rápido, mais fácil e menos custoso, mais dinheiro elas vão ganhar. Porque os usuários vão continuar pagando aquele produto, vão ter poucas solicitações de mudança. Quando tiverem, as mudanças não impactam tanto, porque o meu sistema está preparado para atender rapidamente essas solicitações e adaptações de mudança. Então, outros exemplos de bad smell. Esse é um exemplo ilustrativo para vocês entenderem o que é que seria um bad smell. Lembre-se, não é erro. São pontos que não estão legais, não estão bem escritos e vai dar problema na equipe ou vai ter trabalho para a equipe quando vier a solicitação de mudança, que aquele trecho for afetado pelos processos de manutenção. Eu tenho métodos longos, é um problema, classes longas, métodos com muitos parâmetros, variáveis globais que são usados por muitos componentes. Mudei o tipo da variável. Essa variável era int, agora vai ser float. Vai dar erro em todas as classes que recebem essa variável. Simples assim. Objetos mutáveis, classes de dados. Então, todos esses itens são exemplos de bad smell, que a equipe de manutenção de software precisa ficar atento, reparar o código, evitar, óbvio, o processo de desenvolvimento, mas depois que o sistema está pronto, tentar fazer uma refatoração sem mudar o comportamento, mas retirando esse bad smell. A aula de hoje eu usei os meus 3 livros básicos para a disciplina. Eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição e assim a gente finaliza o capítulo de manutenção, reengenharia e refatoração e o curso básico de engenharia de software que eu ministro no Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba, para os cursos de Sistemas de Informação e Bacharelado em Licenciatura da Computação. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem. Se tiver interesse e acharem interessante, fiquem à vontade para compartilhar. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E para os meus alunos, a gente se encontra na nossa aula síncrona dessa semana. E aí eu fico à disposição e agradeço.